Neste momento, convido as supervisoras e formadoras do eixo de gestão para realizarem seus relatos analíticos acerca das formações do PNAE-URGS 2016. Supervisora Denise Garcia Maia. Formadora Débora de Jesus Coruja Esperanza. Formadora Luciane Godolfin Suirski. Tem 2 lugares ali para elas. Eu acho que tu podia, que eu acho que a... Alô? Alô, alô. Estão me ouvindo? Tá. Tem que... Só um minutinho. Bom, enquanto ela vai procurando ali o material, eu gostaria de abrir os trabalhos da tarde, mais especificamente o trabalho mais acadêmico, dizendo para vocês da nossa grande satisfação de estarmos aqui, fazendo essas trocas e de estar representando esse primeiro grupo que, então, atende as coordenadoras locais num espaço específico de formação. Até o momento, nós tínhamos uma outra trajetória com as coordenadoras locais e, devido a reformulações e avaliações, as equipes sempre buscando aprimorar, poder garantir que o trabalho de fato acontecesse. Nós, então, tivemos grupos específicos de gestão de formadores. Mas, para a gente poder falar um pouquinho sobre a questão de gestão, nós pensamos em fazer uma certa retrospectiva para ver de que forma a gestão se insere nos espaços escolares inicialmente, qual é a necessidade que se tem de fazer um olhar específico sobre a gestão, que daí não é apenas aquela gestão administrativa, é a gestão das aprendizagens, é a gestão do trabalho, do planejamento da organização escolar, voltada para a questão da aprendizagem de forma específica. Então, nós temos uma necessidade de qualificação dessa ação gestora. E ela é, obviamente, muito anterior ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Nós temos, então, aqui organizado para vocês uma fala em 3 tempos, com a minha contribuição e das outras 2 colegas formadoras. Buscando, então, agora fazer uma pequena retrospectiva desse eixo de gestão que se instala, mas voltando um pouquinho, porque nesta contribuição desses autores na obra Teorias e Fazeres da Escola em Mudança, colocando a seguinte questão: por meio dela, a formação continuada, consolida-se a interação entre as dimensões pessoais e profissionais, dá-se sentido aos processos de formação, atribui-se significado às histórias de vida de cada professor, articula-se teoria e prática. O que isso, na verdade, o que a gente quer dizer com isso? Que não existe como falar da história de um processo de fora desse processo apenas. Quando se fala em escola e nós somos professores, a gente fala de um processo onde nós estamos visceralmente inseridos. Nós estamos dentro das escolas, nós estamos dentro das salas de aula, e quando a gente fala desse processo, a gente está falando das nossas histórias de vida. Então, eu vou me permitir falar um pouco dessa história, trazendo um pouco também a minha contribuição, a minha trajetória até este momento. Tá? Bom, eu coloquei algumas informações que, na verdade, fazem referência para a gente poder refletir o seguinte. Em 1990, com o sistema de alfabetização, de avaliação da educação básica, nós tivemos uma Constituição em 88, e esse sistema vai trazer a necessidade de uma sistematização de resultados das avaliações em virtude do déficit que, na verdade, ainda se tem, mas que, naquele momento, extremamente importante dos resultados de alfabetização.
um contingente enorme de jovens e adultos com uma curta permanência dentro do espaço escolar, com uma história de fracasso escolar, e que, bom, né, isso tem que ser resolvido no sentido do progresso do país, né, isso é uma situação de contextualização. Nesse mesmo período, nós temos uma eclosão de novas produções em torno do tema alfabetização. Eu sempre digo, né, que é um pouco perigoso a gente falar de datas, porque em 1989 aportou em Porto Alegre Emília Ferreiro. Alguém é dessa data, mais ou menos, por aqui? Alguém foi naquele grande encontro do Gigantinho? Porque aquilo, na verdade, ó, tem poucas, mas tem, graças a Deus, aqui, né, para minhas colegas contemporâneas. Aquilo, naquele momento, gente, trazer Emília Ferreiro para Porto Alegre, dentro do Gigantinho, obviamente não foi uma palestra. Depois, alguns anos depois, trouxeram Paulo Freire para fazer uma palestra no Gigantinho, caiu uma bomba d'água, fez um barulho horrível, a gente não ouvia nada. Na verdade, não foram palestras, não foram encontros, foram eventos importantes que demarcaram, politicamente, inclusive, qual era o olhar para a questão específica da alfabetização, para o olhar para a educação, certo? Bom, aonde eu estou nesse momento? Uma jovem cheia de ideais, cheia de gás, entrando para a rede municipal de ensino. Então, eu venho com a minha formação da educação infantil e entro pela porta da escola com toda aquela discussão a respeito da alfabetização, com a Esther Grossi como secretária de Educação, e nós tínhamos a alfabetização como uma pauta diária, uma importância muito grande para os espaços de formação nessa área. E, é claro, eu me senti extremamente seduzida e, desde então, venho fazendo a minha trajetória dentro dessas questões. Tá? A gente dá um salto lá para 2005, 2007, que nós tivemos porque trago aqui duas situações interessantes. Nesse momento, né, continuando lá minha trajetória como professora municipal, eu estou dentro do espaço da supervisão. Né? Fiz até aquele momento, né, na minha trajetória como professora, então, no lugar de supervisora, porque a nossa perspectiva é sempre de um lugar específico, o olhar que a gente faz sobre a história e sobre os processos é a partir do lugar onde nós nos encontramos, e, muitas vezes, isso muda de forma radical. Na escola, o que nós tínhamos já como herança dessa necessidade de fazer um controle e um monitoramento de resultados dos dados, e especificamente dos dados de alfabetização. Tá? Nós tivemos, em 2005, o advento do proletramento, que foi um movimento extremamente importante, porque ele traz para dentro da escola um espaço de formação, dentro da linguagem e da matemática. Né? Ela praticamente foi um antecessor do nosso PNAE. Né? E, em 2007, é a portaria da Provinha Brasil. Junto com a Provinha Brasil, na verdade, foi um grande instrumento colocado nas mãos das pessoas que estavam dentro da escola, no caso, supervisão, direção, professores, para fazer esse controle de dentro desse espaço. Na verdade, é um instrumento importantíssimo, de grande potencialidade para discussão e para controle dos resultados, de diagnóstico da situação de avaliação das escolas. Quem pegou esse material, leu com cuidado, se comprometeu com esse material, de fato, tinha um grande instrumento, e ainda tem um grande instrumento para controle e acompanhamento dos resultados da sua escola. Não no controle, não no sentido de apenas monitorar, mas para fazer aquele instrumento gerar dados importantes para reorganizar o trabalho a cada instante, a cada momento, porque são duas aplicações, então a gente tem a oportunidade de ver como estão logo após o início do trabalho e fazer uma comparação com os dados de final de ano. Né? Na escola, deixa eu ver aqui. Então, só para a gente poder, né, vislumbrar o que essa portaria traz, né, oferecer às redes e aos professores e gestores de ensino. Eu entendo aqui que, nesse momento, o professor também é um gestor dos seus resultados. Em muitas escolas, quem fazia e organizava, e ainda é, né,
Os resultados são os próprios professores. Outros espaços escolares conseguem fazer uma mobilização para que haja, a partir da supervisão, da direção, um controle mais amplo desse material. Tá? Bom, aí, em 2008, nós temos a aplicação da primeira Provinha Brasil. Em 2011, começa a aplicação da Provinha Brasil Matemática. E, em 2012, nasce o PNAEC, na portaria 867. O PNAEC chegou nas escolas. Levanta a mão aqui quem estava em 2012 se preparando, sabendo alguma coisa de PNAEC. Tudo bem. Quem é que participou da primeira edição do PNAEC 2013? Muito bem. Então, estamos dentro do PNAEC, gurias. Naquele momento, eu, dentro da escola, como supervisora, e qual era a gestão que eu fazia naquele momento? Dos resultados da Provinha Brasil. E o que a gente fazia? Aplicava em todas as turmas, tabulava os dados, devolvia aos professores individualmente os resultados, analisávamos quais eram as questões de maior acerto e de menor acerto no conjunto das turmas da escola, replanejávamos o trabalho e fazíamos comparações dos resultados com as avaliações que os professores realizavam. Para a gente poder verificar que, de fato, a Provinha Brasil é um instrumento que se valida, porque aqueles alunos que a gente via com maior dificuldades eram exatamente aqueles que tiravam nível 1 e nível 2. Então, a gente aplicava e dizia, mas essa provinha, mas é de verdade mesmo, esse negócio é uma coisa mágica. Né? É uma questão assim de que, às vezes, a gente duvida dos instrumentos, porque eles vêm do governo federal, porque eles foram organizados por pessoas que não estão dentro da escola, e eu acho que a gente precisa se apropriar desses instrumentos, aplicá-los, analisá-los, para que a gente possa ter uma opinião mais elaborada, mais validada, do que simplesmente negar o material, porque ele veio de alguma outra esfera, certo? Bom, os eixos de atuação do PNAEC, então, a formação presencial, extremamente importante, as avaliações sistemáticas, né, tanto a Provinha Brasil como a ANA. A ANA, eu até nem trouxe aqui como uma questão mais específica da gestão de dentro da escola, porque a gente simplesmente aplica e depois analisa os dados, nós não temos gerenciamento sobre esse material, a gente nem aplica, na verdade, né? De todos aqueles materiais que foram chegando, jogos, né, os livros que vêm para a biblioteca, os livros que vieram nas caixas, enfim, e a gestão aparecendo como um eixo de muita potência para fazer com que, de fato, esses dados tenham alguma repercussão, a análise desses dados tenha alguma repercussão dentro da escola. Bom, e falando de gestão, eu achei importante, de alguma forma, explicitar em que espaços acontecem ações de gestão. Dentro da sala de aula, acontece o tempo todo ações de gestão. Dentro da escola, dentro das secretarias e com esse ente criado pelo PNAEC, que é o Comitê Gestor. Certo? Bom, quando é que se faz gestão dentro da sala de aula? Gente, o tempo todo. Quando a gente seleciona os direitos, quando a gente organiza no nosso planejamento os tempos e os espaços, quando a gente seleciona os materiais e organiza, quando a gente verifica qual é a atividade mais adequada para cada grupo, isso é gestão. Inclusive, eu gosto muito de trazer esse material, a gente trabalhou bastante nas turmas, que é o livro da Piccoli e da Camini. Deixa eu ver qual é a página aqui que eu separei. A página 124, no capítulo onde diz o que não pode faltar no planejamento, diariamente, semanalmente, mensalmente, onde nós analisamos esse material nas turmas para verificar, bom, o que não pode faltar. Porque quando a gente simplesmente organiza o planejamento a partir do nosso olhar, daquilo que a gente mais gosta de fazer, daquilo que nos dá prazer de fazer, daqui um pouco um professor que gosta da área da linguagem só trabalha a linguagem. O professor que gosta da matemática trabalha mais matemática. E esse equilíbrio entre os eixos foi algo que o PNAEC também nos trouxe, esse olhar e essa análise. Tá? Num outro nível, a gestão escolar. E ali, voltando aqui, deixa eu ver como é que eu volto isso aqui. Descobri.
Bom, de cada um desses eixos, por que eles estão representados como engrenagens? A gente sabe que não adianta o professor lá se escabelar dentro da sala de aula se não tem uma estrutura externa que ajude, que dê conta. Uma sala de aula que está limpa, que está livre, que tem um material de agendamento lá para a gente poder selecionar. Os materiais lá na sala de vídeo que a gente entra e funciona e não perde metade da aula para fazer ele funcionar. A escola organizada e funcionando também depende de uma secretaria que não atrapalhe o seu funcionamento e que, ao invés disso, possa dar suporte para que o trabalho aconteça, né? E dentro do comitê gestor, aqui no caso das ações do PNAEC, que, de fato, o trabalho possa fluir. A gestão escolar, então, ela envolve, e extremamente importante, o PPP da escola, o documento organizador de como as coisas acontecem, qual é a concepção daquela escola, em que ela se baseia para fazer as suas ações pedagógicas. Os tempos, os espaços, a relação com a comunidade, materiais, atividades e as reuniões pedagógicas como espaços de formação. Que eu acho que é a tarefa, dentro da escola, mais difícil da gente manter. Quantas vezes, mais da metade da reunião pedagógica é para tratar do dia que ninguém chegou a um acordo, a marca do café que está sendo comprado para fazer o cafezinho, e aí aconteceu tal coisa lá na comunidade, todo mundo quer saber o que aconteceu. Parece que a gente tem uma tendência de espetacularizar tudo o que acontece, e aí, quando a gente tem que... Pessoal, como é que nós vamos organizar o nosso planejamento da semana? Fulana, a colega ali está fazendo uma proposta de uma atividade. Quem gostaria de, junto com ela, fazer uma parceria para poder desenvolver? Então, na verdade, é um tensionamento semanal, é um tensionamento diário e depende de muitos atores. Nós podemos ter um supervisor extremamente engajado e as ações da escola não favorecem para que isso aconteça, porque daí surgiu um problema, uma situação administrativa, e é naquele espaço que, às vezes, as coisas se desenrolam. Tá? Na gestão municipal nem se fala, nem se fala. Nós estamos numa recente troca de gestão e a gente sabe o quanto isso pode potencializar ou quanto isso pode causar situações de dificuldade para a gente poder estar articulando ações e fazer o trabalho andar, né? E aí tem não só o monitoramento e o acompanhamento, como qual é a política de formação das secretarias. Tem que ter uma política de formação. Vai ser palestrante que vão trazer, eu vou contratar uma empresa para fazer formação, eu vou buscar na minha rede as pessoas que têm acúmulo para poder estar trocando com os colegas, né? Isso é postura, isso é uma política específica. Os planos de carreira, nós precisamos valorização profissional, e isso faz parte dessa engrenagem. Equipamentos, espaços, atividades e as práticas de socialização. A gente precisa de uma secretaria que esteja conversando com as escolas, conversando com a comunidade e integrando os diferentes atores. Dentro da organização do PNAEC, surge esse ente, comitê gestor, tá? Que vai ser exatamente, existe lá um comitê gestor a nível nacional, a coordenação institucional, a coordenação municipal, a coordenação estadual, que, nesta edição do PNAEC, se reconfiguram totalmente. Passam a ter mais ação, passam a ter mais intervenção nas organizações desse programa. Tá? E, inclusive, o próprio livro traz, o livro do Caderno de Gestores, um dado que essa coordenação institucional, ela embora seja indicativa uma orientação, muito pouco, em muito poucos espaços, e praticamente em quase nenhum espaço, se constituiu, porque ele prevê a participação de alunos, de pais, de outras esferas do município, de outros conselhos do município. Então, nós teríamos que ter, dentro do PNAEC, no sentido não só de fortalecer, mas de consolidar, outros atores externos.
Porque, às vezes, não são só os professores pedindo o PNAE que ele continue, que a gente dá conta. Nós precisamos de outras parcerias para identificar o programa como um programa potente para fazer com que as coisas, de fato, aconteçam e a aprendizagem, né, avance. Bom, em 2013, edição do PNAE, que eu estava presente, né? O meu lugar era de orientadora de estudos pelo município de Porto Alegre. Tá? Bom, não trabalhou gestão essa primeira edição. O tempo todo trabalhou gestão. Dentro desse nível, dessa esfera, gestão da sala de aula. Nós ficamos um ano inteiro, desde lá do início do ano letivo, trabalhando as questões da sala de aula. Né? Então, o que nós tivemos lá? Foi desenvolvida para todas vocês, né? Nós não tínhamos a presença da URGS naquele momento, foi realizado dessa parte do Estado pela UFPEL, nós temos algumas colegas representantes da universidade aqui hoje. A universidade ela tinha essa função de controlar o CISPACTO, tudo era com Antônio Maurício. Insere aquela pessoa, tira aquela pessoa, abre essa aba, fecha essa aba. Tudo era com Antônio Maurício. Então, na verdade, naquele momento, a universidade fazia a gestão dos aspectos pedagógicos e dos aspectos administrativos. Antônio, todo poderoso, resolvendo o problema de todo mundo. Tá? A formação de formadores e orientadores, que cabe à universidade. Quem é formador, quem é supervisor, as figuras dentro da universidade também são, digamos assim, alunos dentro desse processo, recebem formação. Os conceitos dos cadernos trabalhados naquele momento, currículo, planejamento, sempre, né? Assuntos organizadores do trabalho pedagógico, sistema de escrita alfabética, ludicidade, gêneros textuais, heterogeneidade. Então, nós tínhamos a questão dos princípios básicos, dos conceitos básicos, e mais as questões ligadas à linguagem. Tá? Bom, o que faziam os CLs na época? A Simone me orientou. Eu perguntei, confirmei, a Simone disse que sim, as outras CLs podem me ajudar. Maria José. Reuniões de aspecto basicamente administrativo, como é que trabalha o CISPACTO, como é que organiza os horários de formação. Alguma palestra também foi feita. É isso, Maria José? Simone? É isso? Então, vamos lá. Por que eu brinco perguntando isso? Né? No lugar de orientador, no município, a gente só sabe que o CL aprova, muitas vezes, as nossas bolsas. Né? Então, a relação é uma relação mais longínqua. Aqui eu trago um recorte da minha turma naquele momento, né? Porque eu era orientadora de colegas do município de Porto Alegre, e na atividade final, nós fizemos uma amostra de trabalhos aqui no município, e este foi o tema, avaliação formativa, portfólio como possibilidade de reflexão na formação de professoras alfabetizadoras. Todas trabalharam com portfólio, constituíram os portfólios das suas trajetórias como professoras, dos alunos. Né? E a Cláudia Marzano era minha parceira, a gente trabalhava em duplas. Né? Ali tem uma foto das professoras da rede, tem professora da rede aqui que fazia parte daquela turma. Né? E um dos depoimentos que aparecem depois, lá na entrega dos relatórios finais. Né? Essa forma de registro me proporcionou enxergar tudo o que fiz. Foram tantas coisas. Quando o final do ano chega, sempre fico tomada pela angústia em relação ao que não consegui fazer, em relação aos alunos que não avançaram da forma como eu queria. Mas essa experiência de compor, fazer o meu portfólio, me trouxe alegria e satisfação. Puxa, eu trabalhei muito e foram tantas coisas legais. Então, o que nós tivemos ali? Vários relatos, né, de que simplesmente organizar um portfólio com a sua trajetória das atividades que desenvolveu ao longo do ano, pôde fazer com que essa angústia que a professora alfabetizadora sempre tem, que a gente chega no final do ano, enxerga só o produto daquele momento. E dá uma angústia danada, porque sempre tem alguns que não conseguem tudo que a gente propõe.
E foi importante porque a gente precisa desses elementos de valorização. A gente trabalha muito, e só fazendo esse resgate é que a gente consegue enxergar. Bom, uma coisa importante em 2013 é que toda a organização do PNAEC, ela praticamente acompanhou o ano letivo. Eu acho que a gente começou mais ou menos em abril, né? Maio já estava bombando nas escolas. Em algumas, aquela discussão é fora do horário, é dentro do horário, e faz cronograma, mas ele já estava em plena ação. E, por incrível que pareça, apesar da grande resistência de alguns grupos, e até aqui em Porto Alegre, por exemplo, até houve a intervenção do sindicato questionando, mas o que é isso? Uma coisa do governo federal atravessando a nossa história, né? E o que nós observamos naquele momento? Da satisfação das gurias sentarem com colegas de outras turmas e enxergarem o que tu é do primeiro ano, deixa eu ver o que tu está fazendo. Então, eu me lembro nitidamente de um dia que nós fizemos o planejamento de uma atividade, que no primeiro momento era uma troca em grupos, e no segundo momento a gente não conseguia tirar as gurias dos grupos. Não, só um pouquinho. A gente tem essa sede, essa vontade de poder trocar com as colegas e construir coisas novas, né? Bom, 2014, na segunda edição do PNAEC, existem outras engrenagens atuando, né? Eu acho que se amplia um pouco mais essa ideia de gestão, porque algumas escolas, alguns espaços escolares perceberam um movimento proativo em torno da organização das aprendizagens. E aí a gente já teve relatos do diretor que passa a enxergar e organizar e favorecer as aprendizagens da sala de aula de uma outra maneira, o supervisor que estava lá louco para saber o que estava acontecendo naquelas reuniões que ele não participava junto. Então, isso, de alguma forma, causou um desacomodar das pessoas dentro da escola e ter um outro olhar sobre isso. Tá? Nesse momento, então, eu passo a atuar como formadora da UFPEL. Tá? Bom, o que nós temos lá? A UFPEL, como instituição, continua fazendo o gerenciamento do CISPACTO. Nós tivemos, nessa edição, a atuação em duplas, formadores de linguagem e formadores da matemática, que foi o grande eixo trabalhado naquele momento. Então, houve toda uma nova organização, a formação de duplas. A gente entrava em duplas dentro das salas. Uma que outra não. No meu caso, eu acabei ficando sozinha no grupo, fazendo os dois papéis, mas essa, na gênese, né, era a proposta. E aí, como conceitos, nós tivemos quantificação, registros e agrupamentos, sistema de numeração decimal, operações na resolução de problemas, geometria, grandezas e medidas e educação estatística. Um caderno para cada eixo, para cada conceito trabalhado, né? Vários conceitos trabalhados dentro daquele eixo da matemática. E também, ele começou um pouquinho depois, né? Eu acho que foi lá por julho. Aí nós já não tivemos um PNAEC que se estendeu e que acolheu o ano letivo. O que faziam as CLs? Reuniões, palestras, CISPACTO, formaram as turmas, aprovaram, qual é a data, né? Era um olhar bastante administrativo sobre essa ação. Tá? Bom, aí eu já tinha minha turma 13, e aqui nós temos, né, duas imagens da organização da turma, a gente explorando muito o material concreto, né, revisitando, e essa foi a tônica da formação, nós revisitamos, eu me lembro com muita clareza, as gurias, mas isso eu vi no magistério, tinha guardado lá, nem dava mais atenção. E foi um ano assim, de muita produção, de muitas aprendizagens, foi muito rico. Né? Um dos registros, os relatórios descritivos reflexivos. Com as vivências na formação da área da matemática, retomamos antigas práticas e as ressignificamos. Então, não foi só lembrar como tinham aprendido no magistério, mas foi lembrar, trazer, reorganizar, estudar sobre aquele material e ver as suas diferentes possibilidades na relação com outros eixos também. Né? A manipulação do material concreto e as propostas lúdicas de exploração dos mesmos são fatores essenciais para a construção do pensamento lógico matemático. 2015.
Bom, já começamos aqui com algumas questões, porque nós não podemos nos deslocar desse espaço que a gente vive chamado Brasil. E foi um ano muito difícil politicamente, né? Foi o ano em que foi aceito o pedido de impeachment da presidente Dilma e, em muitas esferas, tudo parou. O país ficou, a partir daquele momento, em compasso de espera. As coisas não aconteceram mais com a sua mesma fluidez. Neste 2015, as universidades parceiras tinham organizado 12 cadernos. 12 cadernos. Dos quais nem metade vimos até agora. Então, aquilo que estava previsto como organização para 2015, nós ainda estamos dando conta por necessidade em função dessas reorganizações, desses atrasos, né? E nós estamos aqui na ponta do processo, sofrendo as consequências de todo esse contexto político e social, e econômico também. Tá? Então, na terceira edição, permaneço ainda como formadora. E aí também se verifica que há movimentos dentro da sala de aula, da escola, e as secretarias de educação também se mobilizando, porque a cada novo seminário de abertura, seminário final, seminário de boas práticas, nós já tínhamos o terceiro ano com as secretarias praticamente já incorporando essas dinâmicas como uma prática do município. Tá? Nós também, ali nós não tem exatamente observação, mas nós começamos o PNAEC 2015 em outubro. E, se vocês estão bem lembradas, marcamos, desmarcamos. Vai acontecer, não chegou a verba. Vai acontecer, não chegou. E isso parece, se a gente não contextualiza, parece que simplesmente nós, professores, não conseguimos nos organizar. Que o município não se organiza, porque daí a professora acha que é o município acha que é a universidade, e a universidade em compasso de espera, esperando que lá definam, afinal de contas, quem vai ser o próximo presidente do país. E que, de repente, decidam para quem vai ficar cada parte do dinheiro. Né? Então, enquanto tudo isso acontece, nós aqui esperando a formação. Começa em outubro e termina em início de 2016, porque não conseguimos dar conta. Tá? Olha só o que como a gente incorpora, né? Não conseguimos dar conta. Nós conseguimos dar conta muito mais do que foi possível, né? Porque, então, a gente reorganiza já em outubro, quando a gente começa a finalizar o ano, ali, né, as questões de cada uma das... como se organizavam, né? E até aquele momento, cada uma das atribuições. A UFPEL continuou gerenciando o CISPACTO, atribuição específica da universidade, e nós começamos, na verdade, a pensar e sentir a necessidade, até para dar conta da carga horária, que só atividade presencial não seria suficiente para dar conta da carga horária. E que, além disso, a gente ia encontrar os professores lá no final do ano e que muita coisa ia passar. Então, organizamos todo o material de orientação, fazíamos online, e-mail voltava, e-mail ia, e-mail voltava, e-mail ia, enfim, né? Fazendo quase que um atendimento mais particularizado. Destes 12 cadernos, na verdade, houve a opção por selecionar apenas 3. E os 3, que, na verdade, retomavam conceitos lá de 2013. Currículo, infância, interdisciplinaridade. Foi que foi possível dar conta de outubro até início de 2016. De outubro de 2015 até início de 2016. As CLs, de novo, né, nas suas reuniões técnicas, palestra, acompanhamento, nas questões objetivamente administrativas do pacto. Bom, o tema era, nós vínhamos da linguagem, passamos pela matemática, bom, vamos organizar e redimensionar e trabalhar as outras áreas do conhecimento. E, de fato, quem está com os cadernos está vendo lá, tem um caderno deu um branco agora. Da área de humanas, o que mais tem, gurias? Ciências, música,
Artes, obrigada. Então, nós temos as outras áreas imbricadas, porque a gente já estava fazendo sequência didática há muito tempo, já estávamos fazendo muitos projetos, e, bom, a gente sabe que tem que dar conta dessas áreas. Tá? E aí nós temos também um relato, e a gente permaneceu com a mesma turma, houve algumas modificações, mas os formadores acompanharam suas turmas. Então, como orientadoras de estudo, destaco isso de um dos relatórios que eu revisito, né, que este movimento proposto pelo PNAE está trazendo novos rumos para a escola, tecendo uma nova história que vem se construindo numa trama de encontros, de reflexões, de rupturas e de muitas possibilidades. Acredito e defendo que a formação continuada é, sim, um espaço que possibilita reformular o nosso modo de pensar a docência. Então, essa necessidade das pessoas poderem estar dizendo o caminho é a formação presencial. Não é só o estudo do livro, não é o caminho é a formação presencial. E, bom, estamos em 2016. Aqui. Na verdade, nós estamos finalizando o Pacto 2016 no ano de 2017, assim como a edição anterior avançou no ano seguinte. Então, nesse momento, nós todas, né, acolhidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu neste novo papel como supervisora, e nós tendo um redimensionamento muito importante das atribuições e de cada função dos diferentes atores dentro do PNAE. Tá? Então, a URGS, né, formação presencial e à distância. E aí a gente sabe que quanto mais encolhe a formação ao longo do ano letivo, mais a gente tem que usar de outras estratégias para dar conta da carga horária. Atribuições restritas aos aspectos de formação. Todo aquele poder que o Antônio Maurício tinha, acabou-se. A universidade dá conta dos aspectos pedagógicos e formativos. E o comitê gestor, então, passa a ter um papel importante com novas funções. Nós temos coordenadoras regionais, nós temos coordenadoras estaduais, nós temos a representação da coordenação da Undime. Isso muda a lógica. E a gente custou muito tempo até poder entender e criar essa nova cultura, porque ninguém fez, não se teve nenhum documento oficial que dissesse, a partir de agora, as atribuições ficam assim definidas. Nós fomos descobrindo a cada momento que a gente abria o sistema, que a gente não conseguia fazer mais muitas coisas, das coisas que a gente não conseguia enxergar, das coisas que a gente não conseguia encaminhar. Todo mundo, né, pedindo ajuda. Então, foi um ano muito difícil, que a estrutura não permitiu que a gente, de fato, conseguisse usufruir da formação como espaço formativo. Mas, sustentando esse espaço, não fazer essa formação seria jogar a toalha no chão. E isso a gente não faz nunca. Você sabe. Então, segurando do jeito que deu, dentro da estrutura possível, máximos esforços para dar o maior de qualidade possível dentro desse espaço de formação. Então, os conceitos, então, giraram em torno do caderno número 4, do que propõe o caderno número 4, organização do trabalho escolar e recursos didáticos, turmas específicas para as coordenadoras locais. Passaram a existir, de fato, dentro do pacto. Eu quero dizer que algumas coordenadoras locais, de enxeridas metidas que foram, acompanharam as suas turmas por muito tempo. Na minha turma, eu tinha 2 queridas maravilhosas, em algum momento, outras pessoas que fizeram parte. Né? Mas penso que ter agora uma turma, mesmo que tenha sido tão pouco tempo, mesmo que a gente não tenha conseguido constituir um trabalho de continuidade, é muito pouco tempo para estabelecer a relação com as suas formadoras, maravilhosas, diga-se de passagem, esse espaço está demarcado. A turma dos coordenadores existe. A turma para falar sobre as demandas da coordenação local existe. A turma com espaço específico para fazer a formação do gestor existe. Ninguém nasce gestor. A gente se constitui gestor nas ações e nos desafios propostos. Né? Então, bom, temos um espaço para isso. E o advento
dos CPs dentro também, dos coordenadores pedagógicos dentro do município participando. Eu me lembro muito bem que quando eu fui orientadora do município de Porto Alegre, o incômodo que isso causou, porque eles queriam saber o que a gente fazia com aquelas professoras ali dentro e como é que eles iam lidar com aquelas informações depois na escola e com tudo aquilo que a gente estava trabalhando. E, de fato, não tem lógica excluir o coordenador pedagógico de um processo que é essencialmente de organização pedagógica dentro da escola. Então, essa situação também está superada. A gente vem de movimentos de superação daquilo que nós vimos. Aqui os nossos grupos de formação. Um depoimento... É o do PNAEC, o depoimento vem depois. Tá? Dentro do caderno, no momento em que se destaca a importância do coordenador local de estados e municípios na articulação de ações de formação, fica evidente a necessidade de uma contínua mobilização desses atores, valorização de seu protagonismo, disponibilização e clareza de informações. O sentir-se parte atuante da gestão de um projeto é fundamental para essa mobilização. Gestor precisa de formação. Bom, dentro do caderno de gestores, né, eu não vou me alongar muito falando, tem objetivos específicos da ação gestora, né, desde refletir sobre a legislação, ter uma apropriação. Gestor tem que gostar de ler portaria e lei, senão está ferrado. Desculpem a expressão. Mas, assim, precisa ler, interpretar e se adiantar às necessidades. Aquela resolução ali foi quase uma pegadinha para muitos municípios que deixaram de ler algumas letrinhas e agora nós temos uma dificuldade de gerenciamento. Aquele último objetivo é refletir sobre as mudanças no município provocadas pelo PNAEC. A organização propõe que o coordenador local não seja simplesmente aquela pessoa que vai organizar os horários, que vai gerenciar a formação, mas coloca essa pessoa num outro lugar, num lugar de importância. E é por isso que as secretarias de educação têm que fazer a seleção de uma pessoa que, de fato, consiga fazer uma articulação. Não é apenas por suas condições pessoais, né, de características, mas tem que dar liberdade de trânsito para essa pessoa entrar nas escolas, conversar com as pessoas. Não pode ficar trancado dentro de uma secretaria só fazendo papel e vendo carga horária e autorizando diária. Senão o trabalho não, aquela engrenagem não se movimenta. Ainda dentro do caderno de gestores, né, quais foram os temas trabalhados. E aí nós temos também a função desse gestor olhando para os resultados de formação e fazendo um gerenciamento desses resultados das avaliações da aprendizagem. Tem aqui também algumas questões, mas eu vou me permitir pular aqui. São citações dos cadernos, tá? Mas ontem, à tarde, foi feita uma avaliação nas turmas. Eu consegui dar uma olhada, fiz uma tabulação, na verdade, um destaque do que mais apareceu. Digo aqui, nas turmas de coordenadores locais, né? Então, a informação quentinha, que eu inseri agora de manhã. E desses destaques, né, eu separei ali potencialidades e limites oferecidas pela URGS, justificativa da evasão, que era um dado que a gente pediu, né? Bom, se os professores desistiram, aqui vocês atribuem isso. Melhorias, inovações e sugestões. Tá? Como potencialidades, comprometimento e apropriação teórica e prática da equipe da URGS. Então, assim, apareceu muito, de uma forma extremamente generosa e carinhosa, um reconhecimento do trabalho das colegas. Tá? Então, de todo o empenho que elas tiveram, também em processo de aprendizagem, nós tivemos o cuidado que dos grupos de formação das coordenadoras locais já fossem pessoas selecionadas que tivessem vivido a experiência do pacto, então são pessoas que viveram de alguma forma isso, entendem, né, de um outro lugar, do lugar de dentro do pacto, né? Qualidade das palestras,
Organização e espaços dos encontros, principalmente em relação à proximidade de seus municípios, né? Para muitos municípios ficou mais fácil esse deslocamento. Em relação à metodologia e conteúdo, né? Qualidade no planejamento, prática de análise dos índices, as socializações. As agendas como um elemento organizador das formações, reafirmando, né, a importância e, na verdade, a alegria de terem o seu espaço específico de formação. E um detalhe ali, um item que apareceu que eu achei bem interessante, né, que essa formação e o próprio programa se constitui, de fato, como uma importante ferramenta para a instituição de políticas públicas de formação no município. Os municípios aprenderam como se faz formação continuada. Pistas, ideias, sugestões. Limites da formação. Não é preciso nem dizer, foi unânime, né? A questão do tempo, o tempo na perspectiva da época do ano, para nós, professores de escola, totalmente difícil de gerenciar. E ele não foi escolhido, gente, assim, ó. Não ficou alguém pensando, vamos ver qual é o momento mais difícil. Ah, esse aqui, então vamos dar trabalho para essa gente. Não, vamos botar em dezembro, que daí elas vão se movimentar bastante. Foi o que foi possível fazer. Porque talvez nem fosse acontecer. O tempo em relação à redução da carga horária, que prejudicou bastante, nós tivemos pouco contato. Início tardio da inclusão das CLs, foi uma das questões colocadas, né? Se a gente for pensar numa perspectiva de formação, tinham que estar nas turmas, já fazendo discussão desde o início. E aprofundamento dos cadernos. Tá? Justificativa da evasão. Formação fora do horário de trabalho, isso é quase unânime, da dificuldade de articular e organizar as pessoas num horário de trabalho que não é o seu. Não manutenção do ciclo de formação. Daquele ano que vira e a professora não está mais no primeiro ciclo. Daquele ano que vira e tu tem uma outra equipe de professores para começar... Não. Pai, a gente fala lá de... Não, da leitura de leite. Quê? De leite? Nós já tivemos situações assim, da pessoa perguntar por que de leite? E não de água, de Coca-Cola. Então, a pessoa tem culpa? Não, a pessoa não participou. E a gente não está falando nem de pessoas que chegam ao município num outro momento. Né? Bom, fiz o concurso, entrei. Mas dos municípios que ainda não têm o seu quadro estruturado e que dependem a cada ano de novas contratações, contrata, 10 meses depois fecha o contrato, aí contrata de novo, e a gente nunca tem o mesmo grupo. Né? A implicação da troca de gestores, nós estamos vivendo recentemente uma troca de prefeituras, né? E isso, em alguns espaços, provocou uma grande necessidade de reacomodação com algumas perdas importantes. Um sentimento de desvalorização, né? Isso especificamente de alguns espaços, e falta de identificação com o ciclo de alfabetização. Essa eu adoro, porque eu me lembro de quando começou o PNAE, o quê? Para eu ficar no primeiro ciclo, eu tenho que fazer formação. Ah, então não quero. Gostava tanto do primeiro ano, adorava o primeiro ano, aí teve que começar a alfabetizar, mostrar letrinhas, né? Começou a se comprometer com a aprendizagem da leitura e da escrita, aí o primeiro ano não passou mais a ser interessante. Parece que é só o pessoal do terceiro ano que tem responsabilidade com a questão da alfabetização. Isso movimentou as escolhas dentro das escolas. Tá? Melhorias e inovações, mudanças nas práticas, trocas de experiências, melhoria do desempenho dos alunos. Sim, já estamos começando a ver que os alunos estão com outro nível de aprendizagem. Prática reflexiva, foco nos direitos de aprendizagem e valorização profissional. Sugestões. Continuidade do PNAEC. Há uma unanimidade em relação a isso, né? Da potência desse grande programa nacional e da necessidade que ele continue. Formação ao longo do ano letivo. Né? Que ele comece no começo, que ele termine no fim, uma coisa bem simples assim, né? E que as prefeituras tenham acesso às agendas desde o início para poder se organizar.
Ações para valorização dos professores participantes, principalmente nos espaços onde é opcional. Faz o PNAEC quem quer fazer o PNAEC. Bom, então vamos valorizar os professores que assumem o programa. E inclusão dos diretores, já que estamos falando de gestão. Surgiu essa ideia, né? Surgiu essa sugestão. Bom, aquela sugestão que tinha sido dada lá em 2013, hoje se concretiza, né? Então, vamos ver o que acontece. 2 frases simples que apareceram nos materiais. Estamos mais seguras e sabemos um caminho. Nós temos uma ideia de um caminho a ser trilhado. E estar em formação é estar em coletivo. E quando eu estou em coletivo, eu me sinto fortalecida nas minhas ações, nas minhas reivindicações. A partir do momento em que eu falo dessa trajetória do CL, do gestor, né, a gente tem que ficar claro a ideia de que esse gestor ele não nasce. Esse gestor se constrói. E aí eu já vou convidando a Débora, que ela vai nos falar um pouco sobre isso, a partir desse olhar dela, que de professora passou a gestora, hoje é formadora do PNAEC, né? E só para poder dizer, depois a gente vai voltar nesse material, para dizer a vocês que todas nós, na nossa trajetória de vida profissional, vamos poder dizer que nós participamos do maior programa de formação continuada desse país. Pela sua extensão, nosso país tem proporções continentais, pela quantidade de participantes envolvidos. Vocês imaginem professores do 1º, 2º e 3º ano de todo o país. O nosso país é muito grande. Da quantidade de materiais organizados para essa população de professores em formação. E, bom, como nós temos, né, esse grande contingente, esses grandes números, um grande volume de recursos, a gente também, acredito que possa estar afirmando, que nós, na nossa trajetória profissional, participamos de um dos maiores programas de formação continuada do país e também a nível nacional. Então, estamos de parabéns, com certeza. Tá? A Débora vai falar um pouquinho agora sobre como é que ela se constituiu gestora, como é que acontece isso? Vai lá na maternidade, a gente olha para os bebês, essa é gestora, essa é CL, não acontece assim, né? Existe um processo de formação. E aí, com prazer, eu passo a palavra para ela. Bem, passar a ser CL, eu ainda não tenho a experiência de viver esse perfil, mas eu tenho a experiência de ter sido professora alfabetizadora do PNAEC por 2 anos. Depois fui orientadora de estudos em 2015 e agora formadora do grupo de coordenadoras locais. E toda vez que eu disser coordenadoras locais, eu estou querendo inserir nesse grupo as coordenadoras estaduais e regionais. Tá? A gente abreviou para coordenadora local. Vou conversar com vocês, então, sobre esses 3 títulos maiores: a gestão do ambiente escolar, o perfil e atribuições do coordenador local, e falar um pouquinho das formações presenciais que eles tiveram nessa edição. Falando em gestão do ambiente escolar, a gente vai pensando, então, desde o microambiente, lá na escola, e o microscópico, que é a sala de aula, né? Não só a escola, que a gente tem o gestor, tem o diretor, tem a sala de aula, que é o seu professor fazendo a gestão dos seus processos. Falando da liderança, que um gestor ele é líder, e aqui no meu material já tem a palavra achar caminhos, que vai de encontro com um dos relatos que a Denise acabou de ler, escrito ontem numa avaliação de uma CL, que agora ela sabe o caminho. Então, o líder é isso aí, ele precisa saber os caminhos, ele precisa buscar os caminhos, porque o gestor é a liderança. Ele vai levar o grupo junto. Então, o líder ele precisa ter em mente que tudo é resultado. Tudo o que acontecer na escola é resultado. O que acontecer de positivo, o que acontecer de negativo, é resultado do trabalho, é resultado do processo. Então, a aprovação que a escola tem em cada série é resultado de um processo. A reprovação também é resultado, a evasão, entre vários outros que a gente poderia dizer. Eu peguei esses 3 principais.
Então, se ele é líder, se tudo para ele é resultado, ele precisa agora dar um norte. Então, a gente chama de norteadores do trabalho. Norteadores do trabalho do professor, do supervisor, do coordenador pedagógico, da diretora, do diretor, de todos os envolvidos, os funcionários também. Então, o diretor senta com o grupo e começa a traçar como a escola exerce o seu trabalho, como é o dia a dia, como ela é, que valores ela passa até para a comunidade. A gente tem o costume de até dizer assim, qual é a fama que a escola tem, porque a gente sabe que cada escola tem uma fama. Então, a gente precisa pensar, o líder vai pensar que até essa fama que a escola tem, isso é um resultado de um trabalho, positivo ou negativo, e precisa pensar com o seu grupo como que ela vai exercer esse trabalho para melhorá-lo. Então, isso a gente chama de missão da escola. Mas também tem como a escola quer ser vista, inclusive contando com a participação da comunidade, opinando e sugerindo e dando depoimentos do que acha de verdade, é a participação da comunidade dentro da escola. Então, lá eu diria que é a visão da escola. Então, nós temos a missão e a visão da escola. Então, aqui falando de gestão do microambiente. Esse gestor precisa ter em mente, pensando já na CL, na coordenadora local, que ela lida, então, com todas as escolas do município, ela atua diretamente com todos os gestores de cada escola, ela pode fazer o pensamento dos fatores que são chaves de sucesso para a aprendizagem, porque a educação é o negócio da escola. Se nós fôssemos pensar como uma empresa, a educação é o negócio da escola. Então, os gestores, como coordenador local, regional, estadual, pensam o que a escola deve possuir para alcançar os êxitos lá nos resultados de aprovação, de reprovação mínima e de não evasão, que são os itens que a gente está citando. O que a escola deve possuir, então, para ter esse sucesso, e o que a comunidade valoriza, mais uma vez. Então, sempre contando com a participação de quem compõe a escola. O coordenador local, fazendo análise disso, faz uma listagem lá na mãozinha que tem a chave do sucesso. Ele vai elencar esses fatores. A aprovação, ele vai fazer essa anotação. E vai fazer a situação real. Que situação real eu tenho na minha escola? Então, coloquei ali a figura da escola para a gente ter como exemplo. A real situação da minha aprovação no terceiro ano é 78%. E lá, no alvo, eu quero exemplificar para vocês que a situação ideal seria qual? A gente pode traçar isso com os coordenadores, pode traçar isso com a equipe diretiva, com a secretária da educação, enfim, cada um na sua instância. Tem o fator chave de sucesso, então, estamos pensando em aprovação. Que escola eu tenho? Que escola eu quero? Eu quero o nível de aprovação de 96%. Quando a gente estabelece metas, a gente precisa estabelecer metas possíveis. A gente precisa conseguir alcançar. E outro detalhe, nós temos que colocar um tempo para alcançar. Então, nós queremos a aprovação de 96% dos alunos até 2019. Então, vamos trabalhar para atingir. Depois que a gente faz uma listagem de vários outros fatores que nós queiramos melhorar, inclusive outros assim que fogem até um pouco aqui da nossa conversa, melhorar merenda, espaço físico, recursos, professores qualificados, já está dentro da nossa temática, o gestor fica atento às variáveis ambientais, porque tudo, nada é engessado, né? Então, tudo pode mudar. As variáveis ambientais, tanto as internas dentro da escola, o que ocorre lá, quanto as externas. Então, vamos dar exemplos aqui das variáveis internas, as potencialidades e as fragilidades. A escola tem vários itens que poderíamos listar, que são as suas potencialidades, mas, infelizmente, temos vários itens que são as fragilidades. Então, uma determinada escola tem um problema com frequência de professores, muitas faltas, etc. É uma fragilidade, então a gestão vai escrever isso como um fator-chave de sucesso, vai ver qual é a situação que tem e qual é a situação ideal. Potencialidades, os professores qualificados, como é a situação que ela tem,
como é a que precisa ter. Então, o seu grupo de professores de 1º ao 3º ano já estão participando de uma intensa formação continuada com uma caminhada. E os demais? E o 4º e o 5º ano? O que a escola pode fazer para esse grupo? E depois ainda dos anos seguintes, né? As variáveis externas, então, a economia, o setor econômico influencia, até na demanda de alunos que temos. Nós podemos perceber que há 2 anos, o número de alunos cresceu grandemente na escola pública, que foi a vinda dos alunos da rede particular. Então, isso é um fator, é uma variável ambiental do setor econômico no nosso negócio, na educação. O setor da tecnologia, um exemplo simples é que agora todos os alunos têm celular. Então, o tema de casa pode ser assistir um vídeo no YouTube, quem sabe? Estou aqui pensando. Então, a gente tem variáveis que o gestor precisa estar atento. Isso vai mudando, é variável. E o social também, então, lidando com as características de cada região que a escola está inserida, né? Setor social que precisa de maior assistência social e uma outra escola não tem essa demanda. O coordenador local, ele é uma pessoa que tem o olhar de perceber no grupo onde ele trabalha quem tem envolvimento e comprometimento, porque ele lida diretamente com a orientadora de estudos, e a orientadora lida com as suas professoras, mas o coordenador local ele precisa diferenciar quem está envolvido no PNAEC e quem está comprometido com o PNAEC. E isso é diferente. Estar envolvido é ter uma participação, é ter uma responsabilidade. Então, eu vou dar uma tarefa para a OE, ela tem que cumprir até tal prazo, tem que me dar retorno. É um envolvimento. E quando nós estamos comprometidos, a gente vai dar o sangue, a gente vai fazer tudo para aquele projeto dar certo. Então, é diferente quando a gente tem uma professora realizando um projeto na escola e ela é só envolvida. Então, a direção propõe um projeto e em turmas envolvidas, olha a palavra que a gente usa, turmas envolvidas, 1º ano, 2º ano, 3º ano. Poderíamos fazer assim, turmas comprometidas com esse projeto, porque ele vai dar certo. Vai dar mais certo do que turmas envolvidas, onde eu só tenho uma participação. Mas no comprometimento, não, eu vou dar a vida, eu vou dar, minha turma vai batalhar para isso. O coordenador local também tem que saber diferenciar eficiência e eficácia. Porque ser eficiente é fazer a coisa certa. E ter eficácia é saber fazer a coisa certa para fazer certo. Um pouco complicado de entender, vamos pensar assim. Um pedreiro que sabe fazer um poço. Ele é eficiente nessa tarefa. A tarefa dele é eficiente, ele sabe fazer um poço. Mas um pedreiro que sabe fazer um poço onde tem água, é a eficácia do processo. Então, uma professora que fez uma sequência didática bem elaborada. A sequência didática dela foi eficiente. Mas ela não estava de acordo com o nível da sua turma. A sequência didática não teve eficácia. Aplicou a sequência didática certa para a turma errada. É abrir o poço onde não tem água. Essa coordenadora local, então, perfil dela, ela foi escolhida, às vezes por indicação, às vezes pelo partido político que está atuando, mas o ideal qual seria? A gente pensa muito no ideal, pelo chá dela. É pelo chá que a gente escolhe as pessoas, é pelo chá que a gente escolhe os formadores, é pelo chá que a gente escolhe as orientadoras de estudo. E o chá é C de competência, é o H de habilidade e é o A de atitude. E cada um de nós tem o seu chá. Chá, a competência é saber o que fazer. A coordenadora local precisa saber o que fazer. Ela tem que ter a habilidade de saber como fazer isso com o seu grupo. E precisa ter a atitude, ela precisa querer. Né? Nós temos enfrentado algumas situações de trabalho no PNAEC onde nós sabemos o que fazer, nós sabemos como fazer. E algumas pessoas não estão querendo fazer. Então, a gente precisa sanar isso. Ou a gente está pedindo a tarefa para a pessoa errada. Não é o chá dela.
fazer uma sequência didática. Não é o chá dela ter um primeiro ano, essa pessoa não tem perfil para o primeiro ano, eu preciso colocar ela no terceiro, no quarto, quem sabe lá vai dar certo o chá. Esse olhar é de gestor, né? Eu vou citar aqui uma referência bibliográfica não didática, mas da literatura assim, mundial, né? O Pequeno Príncipe, que lá já dizia que a gente exige de cada um o que cada um pode dar. E é bem verdade, essa literatura tem 70 anos. Então, a coordenadora local é essa pessoa. Ela está lá naquela posição que ela sabe o que fazer. Ela sabe como fazer. E ela tem que querer fazer. Porque se ela não tiver esse chá, ela não pode ser coordenadora local. Vamos trocar a coordenadora. E ela, nesse papel, ela ganhou atribuições. E são definidas por resoluções emitidas pelo MEC, que foram publicadas, e lá discriminam as atribuições específicas por diferentes níveis. Então, a coordenadora estadual tem as suas atribuições, as regionais as suas, e a local também as suas, que são, então, resoluções emitidas pelo MEC. Agora, então, elas tiveram esse espaço formador, elas estão enturmadas, participaram da formação em dezembro, em março e em abril, e estiveram em contato com as formadoras durante todo o período de janeiro e fevereiro. Não teve um dia em que nós não respondemos e-mails durante janeiro e fevereiro, mas foi muito bom. Participaram das formações presenciais, e lá na primeira nós começamos já a falar sobre chá, quando nós fizemos uma dinâmica de acolhida, onde falávamos sobre fazer a diferença. Então, é isso mesmo, uma coordenadora local tem que fazer uma diferença, tem que ter um olhar diferente para o que está acontecendo nas escolas. Porque tem coordenadora que está mais lá na escola, ela visita, ela participa, ela tem um contato direto com os diretores. Há outras que, em menor número, assim, menor intensidade, o contato. Então, lá nós tivemos... Nos primeiros encontros, a gente fez análise da avaliação nacional. Elas olharam os índices de um ano, de outro, português, matemática, deram sugestões, justificaram também por que o resultado foi aquele, porque um gestor está atento a tudo. Tudo é resultado. Análise da ANA, então, as implicações no planejamento dos professores, hipóteses sobre desempenho e as propostas. Essa foi a nossa conversa da primeira formação. As ações no município, a partir do PNAEC, elas pensaram, então, como se deu a introdução do PNAEC no seu município, como foi o aperfeiçoamento dele no município e o que ficou consolidado. O que o PNAEC introduziu dentro das formações que o município, alguns já realizavam, o que ele aperfeiçoou e o que consolidou. E, por último, então, nós, as formadoras com as coordenadoras, estávamos envolvidas na construção do planejamento estratégico, que foi um plano de metas. É um plano para ser seguido com os professores, com os coordenadores pedagógicos nas escolas, sem PNAEC. Porque agora o PNAEC termina essa edição, mas ele continua na sala de aula. Está lá, o trabalho precisa ser exercido, porque ele é uma formação continuada para ti, para sempre, não até a última formação da URGS. Então, eu trago aqui para vocês alguns relatos, lá de quando a gente conversava com elas do que é fazer a diferença. E uma delas escreveu, eu não tenho as iniciais delas, porque foi uma escrita sem identificação. E elas escreveram assim, eu fiz a diferença para os meus alunos, para as colegas que eu coordenei, para o grupo de gestores do meu município. É perceber-se diferença. Eu faço a diferença. Eu acho que fiz a diferença todos os dias. Essa pessoa batalha muito, é muito batalhadora. Ela faz a diferença, e diferença não precisa ser uma mega diferença, né? Uma pequena diferença. É uma valorização assim, de um tamanho, ela tem outra intensidade. E uma terceira relatou, eu fiz a diferença quando eu fui OE por 2 anos, em um município que eu trabalhava. Eu ajudei as PAs a terem um novo olhar em suas práticas, transformando suas salas de aula. Transformando suas salas de aula. Essa frase aqui eu achei bem interessante.
Acredito que faço a diferença quando eu compartilho as minhas angústias, as dúvidas e sucessos com as colegas. Assim nos completamos. Um dos objetivos do PNAEC é a troca. E tirar o grupo de professoras do seu grupo de trabalho é difícil, como disse a Denise, porque eu já fui professora alfabetizadora, sentada com 7 escolas diferentes e eu achava o máximo. E eu queria muito continuar conversando com a minha colega e a orientadora ficava chamando para terminar o trabalho. É ótimo aquela conversa com as outras profs. Eu vou terminando aqui. Acredito que fiz a diferença na turma de pré que trabalhei em 2007. Eles precisavam muito de alguém que acreditasse no potencial deles. Gostaria de fazer a diferença na turma de PAs que hoje fazem o PNAEC no meu município. Olha, uma pessoa comprometida, essa aqui não está envolvida, ela está comprometida com o processo. E aqui, então, a Luciane vai também conversar mais com vocês. Eu vou deixar ela falar bastante sobre as estratégias que foram citadas pelas coordenadoras locais para avançar os resultados. Então, é um fator-chave de sucesso que nós queremos nas escolas. Avançar os resultados das avaliações, das aprovações. Aqui o planejamento estratégico das coordenadoras locais foi o último trabalho, onde elas definiram as ações até o final do ano, o tempo, no final de 2017, o espaço, os atores envolvidos e uma atividade final com as professoras nos municípios. Então, a Luciane vai conversar com vocês, falando dessa formação e de tudo que as coordenadoras locais tiveram nos encontros. Gurias, então, assim, para fechar a fala da equipe que trabalhou com gestão, eu vou só trazer para vocês um pouco, e principalmente para as gurias que nos acompanharam nesse trabalho, o que fica daqui para frente, então, o que a gente construiu, então, e o que utilizar enquanto aguardamos as cenas do próximo capítulo no pacto, né? Enquanto a gente aguarda isso. Rapidinho, é o engajamento de modo ativo que promove a transformação do fazer pedagógico cotidiano. Então, a gente tem que estar sempre lutando por esse engajamento dos nossos colegas. E aí o papel da CL é fundamental para essa conquista, né? Esse namoro onde a gente precisa estar sempre mostrando que tem coisas positivas da gente trabalhar com formação, da gente se aprofundar. Eu trouxe rapidinho alguns princípios que nortearam o pacto lá no inicinho. A prática da reflexividade, né, que é essa atividade de analisar o fazer, de pensar sobre o fazer, né, que a gente precisa exercitar. Durante muito tempo, a cultura do professor era daquele saber notório, né, aonde se acreditava que ele era a autoridade máxima. Então, essa reflexão ela ficava em segundo plano. As coisas mudaram nos últimos 20 anos, né, e essa visão também. Então, isso é importante chegar na mobilização dos saberes docentes. Existem saberes inúmeros no nosso trabalho, adquiridos pela nossa experiência, adquiridos pela nossa formação, pelo nosso desejo de busca. Então, a gente precisa ir atrás desse saber que, em grande parte, já está conosco. Precisamos aperfeiçoá-lo, mas, em grande parte, ele já está conosco. E valorizar isso é fundamental no papel de um CL, no papel de uma secretaria que vai ter uma gestão que quer trazer o professor para a cena. Principalmente porque a gente tem que chegar aí e retomar um ponto fundamental do pacto, que era a constituição da identidade profissional. Quem sou eu, professor? A gente muitas vezes fica com essa identidade circulando de lá para cá, né? Ora ele é o mestre, ora ele é o responsável por as coisas não darem certo, antigamente as coisas funcionavam de outro jeito. Quem é essa figura que ora, né, na verdade, ela tem andado mais embaixo do que em alta? Então, cabe a nós defendermos essa posição que é nossa, defendermos essa nossa identidade, né? Vou ler só esse trechinho. Ser professor é uma expressão que diz respeito principalmente aos aspectos que se relacionam à pessoa que ensina. A história do professor, suas memórias, seu engajamento, sua socialização com os outros. A socialização, então, entramos aqui num outro princípio do PNAEC, que é o distribuir esses saberes. Por isso, muitos municípios já têm, dentro dos seus seminários,
a divulgação das boas práticas, aquilo que os professores estão conseguindo fazer de novo. A Elvira Lima dizia, numa formação que fiz há anos, né, que a pedagogia se alimenta muito pouco dela mesma, e a pedagogia é a prática. Quantas coisas nós produzimos e não divulgamos? Muitas vezes a gente vai atrás de teorias que, quando chegam lá na ponta, na hora da gente fazer o trabalho com os nossos alunos, ai, não funciona assim, meu Deus, mas eu li tanto e agora não funciona. Esse caminho, esse mapa entre essa teoria que eu absorvi e os alunos que estão lá dentro da minha sala de aula, a gente é quem vai descobrir. É essa didática quem vai me dar. É esse exercício da pedagogia que vai me permitir fazer essa ponte. A colaboração, o não estar só, como falou a Denise, né? Estar em coletivo, isso é a base. E então eu vou trazer aqui rapidinho, dentro de cada um desses princípios, o que se fez de concreto, o que mesmo sem perceber a gente realizou e concretizou, né? O pacto traz aperfeiçoar, consolidar, introduzir, consolidando então. Quando a gente fala em prática da reflexividade, ela acontece na avaliação das práticas cotidianas, que isso já se instituiu, no acompanhamento dos saberes dos alunos, seus sucessos, limitações, e na implicação desses dados com a construção de novas estratégias. Isso se possibilitou, e eu acredito pelos relatos que em todas as escolas esse olhar reflexivo esteja acontecendo, na análise e compreensão do papel das avaliações externas na realidade escolar. Então, incorporando também essas avaliações, como trouxe a Denise lá no início da fala dela, de modo a extrair dados e não classificar. A mobilização dos saberes docentes está presente aonde? Na formação continuada, que muitos municípios, através do papel da CL, conquistando lá dentro da sua gestão um espaço, está garantindo. Nos seminários de abertura e encerramento do ano letivo, que através dos documentos que nos foram entregues pelas CLs, a gente pôde acompanhar que eles já estão se tornando uma prática recorrente. Na elaboração de planos de estudos, a partir dos direitos de aprendizagem, na construção e redefinição dos planos políticos pedagógicos das escolas, que vale dizer rapidamente que nunca estão prontos, que têm que ser todo ano revisitados. Na organização de espaços de planejamento, então, na maioria dos municípios, a gente teve o relato de que os professores têm períodos de planejamento, em algumas escolas conseguindo que eles sejam, pelo menos dentro do ciclo de alfabetização, ao mesmo tempo, conjunto. E nas reuniões pedagógicas, né? A socialização, o engajamento e a colaboração, eles estão consolidados aonde? No papel da docência solidária, que o Pacto vem incentivando sempre. Nas mostras pedagógicas que ligam a comunidade com a escola. No planejamento coletivo, na criação de projetos transdisciplinares, nos espaços para apresentação de práticas inovadoras, né, uma maneira da gente socializar o que construiu, no compartilhamento de projetos e experiências, na consolidação do ciclo de alfabetização. E a identidade profissional se constitui como? Na valorização do trabalho docente através da visibilidade dada a ele. Então, quando eu tenho uma amostra pedagógica, eu estou fazendo com que a minha comunidade enxergue a qualidade do trabalho que eu executo. E isso valoriza, né, o papel desse profissional. Na garantia de momentos qualificados de planejamento individual, se eu estou como coordenador local, que trabalho com a coordenação pedagógica, abrindo espaço para que o meu professor planeje, eu estou dizendo para ele, olha, o teu trabalho vale a pena. Tá? Eu estou te dando esse voto de confiança aqui, que eu acredito no que tu estás fazendo. Então, eu te garanto esse espaço para planejar. E no fortalecimento dos papéis do coordenador pedagógico, na medida que ele tem um trânsito com os professores, que os professores acolhem as suas orientações também. Isso é uma maneira de estar valorizando esse papel. O coordenador local estadual, para além do PNAEC. Então, com base no caderno de formação, né, eu vou tratar rapidinho aqui de algumas ações que podem ser realizadas por essa figura nesse tempo em que, ainda que longe do PNAEC, ainda que sem o horizonte claro de quando ele será retomado, né, e como será a organização dessa retomada, a gente pode pegar o exemplo aqui de Pernambuco, onde eles trazem algumas sugestões
que o coordenador local, junto com a secretaria, pensou. Então, realização de avaliações diagnósticas, estímulo à participação dos professores nos eventos, como fazer isso. No plano estratégico que nós trabalhamos, a ideia era pensar não só nessas metas, mas como possibilitar que elas acontecessem. Na elaboração do projeto de intervenção, né, em que tu estás trabalhando com os índices, encontros mensais com os educadores, enfim, todo mundo que tem acesso a esse caderno de gestão pode depois lá revisitar, ou até mesmo, se tiver interesse, ainda que não seja coordenador local, de dar uma olhada em todas as contribuições, né, que o PNAEC trouxe, a gente encontra lá no site do MEC, né, nesses cadernos de formação. O desenvolvimento de ações junto às famílias e aos professores, enfim, uma série de outros aspectos, né, e garantias de espaços, disponibilização de recursos, todo esse rol de suporte que a gente precisa dar. Enfim, motivar a comunidade e convidá-la para que faça parte da rotina escolar, para que desenvolva um sentimento de pertencimento no processo de ensino e aprendizagem. Trazendo a comunidade para dentro do nosso trabalho, a gente consegue um outro olhar, né? um outro retorno. E pensar numa formação de professores é desenvolver ações que possam promover o desejo, o entusiasmo, a solidariedade e o conhecimento. Então, o meu recado para as nossas CLs é que tenham esse olhar, né? Vamos construir formações que saiam das demandas da sala de aula. Vamos ouvir os professores e pensar, né, em momentos em que eles possam ter retorno de um ponto de vista formativo das demandas que eles têm na escola. E vamos mostrar esse trabalho para a nossa comunidade. Muito obrigada, e obrigada, CLs, também.